Dizem que para um amigo nós nunca devemos dar um peixe, mas sim ensiná-lo a pescar. Olá, meu nome é Aline Sanz, eu sou atriz, diretora e arte educadora das oficinas culturais gratuitas da Prefeitura aqui de Jundiaí. E esta já é a nossa 11ª aula. Na semana passada, nós falamos sobre os tipos de máscara no teatro. Falamos sobre a máscara neutra, falamos sobre as máscaras expressivas, falamos sobre a meia máscara e também falamos sobre a menor máscara do mundo, a máscara do palhaço. Na aula de hoje, nós vamos aprender a fazer uma máscara. Afinal, a gente vai precisar de uma máscara para participar das próximas aulas, para realizar os exercícios. Então, nada melhor do que a gente fazer a nossa própria máscara com o formato do nosso próprio rosto. Ai, Aline, mas com essa história de isolamento social, eu não tenho material para fazer a máscara. Como que eu vou ter argila na minha casa? Quem vai ser o modelo da minha máscara? Eu não tenho dinheiro para comprar os materiais. Ai, meu Deus! Calma, jovem. A máscara que eu vou te ensinar a fazer hoje, primeiro que ela não precisa de um modelo, né? Diferente das outras máscaras, essa não precisa de um modelo, porque você vai fazer o modelo de acordo com as medidas do seu próprio rosto. 2, que os materiais que a gente vai usar, com certeza você tem na sua casa. E terceiro, que é muito fácil de fazer. Bora lá? Então, o nosso primeiro material que a gente vai precisar é de uma folha sulfite, né? Lápis, borracha, para a gente poder fazer o desenho e o modelo da nossa máscara. A gente vai usar uma régua para medir a distância entre a nossa testa e o nosso queixo, entre as maçãs do rosto e para localizar onde fica o nariz, tá? Porque essas medidas vão servir para o nosso modelo de máscara ficar o mais próximo possível do nosso rosto. Ah, lembrando que quando a gente terminar a máscara, se o buraquinho que você fez para os olhos acabou ficando um pouco apertadinho, ou então ficou um pouquinho maior que o queixo, qualquer coisa assim, a gente consegue, no final, dar esse tipo de acabamento. Tá? Então não fique desesperado se você falar, nossa Aline, mas eu fiz e aqui no rosto ficou muito pequenininho, não tem problema, a gente vai acertar isso no finalzinho. Tá? Inclusive quando ela já estiver seca, certo? Bom, então, fora os materiais para a gente fazer o molde, né? Agora a gente vai precisar para fazer a massa. O que a gente vai usar? A gente vai usar meia xícara de cola branca. Nós vamos usar também uma bacia pequenininha, com água dentro. Nós vamos utilizar papel higiênico. Calma, eu sei que papel higiênico aí tem de luxo na quarentena, mas nós não vamos precisar usar um rolo todo, só um pouquinho, tá? Pode deixar sua mãe tranquila. Nós vamos precisar também de farinha de trigo, também é bem pouquinho, são apenas 2 colheres, só 2 colheres dessa colher de sopa, né? São apenas 2 colheres que a gente vai utilizar de farinha de trigo. E nós vamos precisar também de 2 colheres de vinagre, certo? Aqui. Vamos precisar de 2 colheres também dessa colher de sopa, certo? Bom, então a gente já deixa, primeira coisa, encontrar um lugar limpinho, bem iluminado, né? Para que a gente possa enxergar bem o que a gente está fazendo e não ter problema também em sujar algum lugar, né, permanentemente, apesar que com esses materiais acho bem difícil, mas é importante a gente ter uma mesa de trabalho, né? Então, deixar a mesa mais limpa possível, só com os materiais em cima, correto? Então, vamos começar? Nós vamos pegar o rolo de papel higiênico, vamos pegar algumas folhinhas dele e picar, colocando dentro da bacia com água, certo? Depois que o papel estiver assim, bem dissolvidinho, olha, bem dissolvido,
a gente vai tirar o excesso de água para a gente ir para a segunda etapa, certo? E ele ficou assim, olha. Foi tirado bastante o excesso de água. Agora, nós vamos colocar os outros materiais. Agora, você vai colocar a colher de farinha de trigo, 2 colheres de vinagre. E agora a gente vai misturar muito bem. Para isso tudo aqui virar uma massa bem firme. Para ajudar a mexer a massa, você pode utilizar também luvas, que além de dar mais firmeza na hora de apertar ela, também você não fica com massa nos seus dedos, né? A massa deve ficar mais ou menos assim, bem homogênea. Depois que a gente terminou essa massa, nós vamos pegar a folha de papel, né, com caneta, lápis, régua. A gente vai medir primeiro o nosso rosto, né, para ver o tamanho aqui, a distância da testa até o nosso queixo. Depois a distância entre as 2 maçãs do rosto aqui, né? E pra gente saber mais ou menos onde é a direção do nosso nariz, certo? Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pegar uma folha de sulfite e vamos desenhar a nossa máscara. Esse vai ser o nosso molde. Depois a gente vai pegar aquela massa e aí a gente vai começar a colocar aquela massa aqui nessa folha. Lembrando de não colocar onde tem o lugar dos olhos e da boca, certo? Vamos lá? Nós vamos deixar a máscara secar dessa maneira, tá? No papel mesmo, de preferência de um dia para o outro. Depois, quando ela estiver bem sequinha, que estiver bem fácil de manipular, nós vamos recortar, né? Recortar os olhos, a boca dela aqui e também colocar o elástico dos lados para a gente conseguir usar a nossa máscara, não é? Bom, por hoje é isso, mas na próxima semana nós vamos falar sobre a máscara neutra e nós vamos fazer alguns jogos com a máscara neutra utilizando essa máscara aqui, certo? Ah, lembrando que a Cultura Jundiaí oferece muitos cursos para todas as idades. Acesse o site da Cultura de Jundiaí ou então as nossas redes sociais para você ficar por dentro. E nós continuamos em casa, mas logo, muito em breve, se nós usarmos as nossas máscaras, se a gente respeitar o isolamento social, rapidinho, nós poderemos nos encontrar nas salas de ensaio, combinado? Então, até lá!